Fala, povo lindo do meu coração! Professora Regiane aqui falando com você novamente. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui à nossa live de quarta-feira. Eu espero que você esteja ótimo, espero que você esteja ótima. Eu estou muito feliz com a sua companhia, muito feliz mesmo. Eu estou bem feliz, gostaria de compartilhar minha felicidade com vocês. Eu estou bem feliz com o retorno que eu estou tendo, sabe? Que o pessoal envia para mim direct lá no Instagram, envia para mim Messenger lá no Facebook. Sou eu mesma que mexo nas minhas redes sociais, viu, gente? Pode mandar para mim lá. Tudo que vocês precisarem aí, o pessoal pede às vezes algumas orientações, né? Alguma ajuda. Como eu já tenho aí algumas experiências de vida, né? Eu consigo aí dar uma força. Às vezes, confesso que às vezes rola uma saia justa, viu, gente? Porque eu não tenho todas as respostas, né? Eu tenho as respostas, assim... Eu posso compartilhar algumas situações que eu passei na minha vida, algumas experiências que ficam bem claras, assim, quando a pessoa compartilha, né? E veja bem, é difícil a gente ler o rótulo da garrafa pelo lado de dentro, não é verdade? Então, quando você apresenta a sua situação para uma pessoa que está de fora, isso aí você com certeza vai ter uma resposta, assim, de uma outra visão, né? A pessoa tem uma visão diferente, a pessoa tem um outro olhar realmente para aquilo que você está dizendo. E como eu sempre digo, né, em outros vídeos, o problema só é um problema para o dono do problema. Os problemas dos homens são de ordem mental, aprendam isso. Então, muitas vezes a situação que você está passando, quando você apresenta para mim, ela nem é tão grave, não é tão absurda, não é para se apavorar tanto, né? Não faz sentido, na verdade, para mim. E da mesma forma, as que eu apresentar para você também podem não fazer tanto sentido para você, né? Porque você fala, nossa, mas está se desesperando por causa disso, né? Então, porque o problema só é um problema para o dono do problema. Eu sempre digo isso, tô ajeitando meu cabelo aqui, olha, eu fico bem feliz com a interação de vocês, viu? Bem feliz mesmo. Vocês sabem que na nossa live de quarta-feira eu venho compartilhar com vocês os conhecimentos do pessoal do Corpo Explica, que é mais uma das especializações que eu tô fazendo, né? Que eu estou fazendo para ser analista corporal. E é fato, gente, o formato do seu corpo... Ele mostra a sua história e faz a gente acessar o funcionamento da sua mente. Então, aí você vai me falar assim, mas eu pareço com a minha mãe, eu pareço com o meu pai. Ok, nós não negamos a influência genética, né? Porém, existe uma coisa, a doutora Vanessa dá um exemplo muito legal disso, sobre a influência genética, que é o seguinte. Veja bem, se você retirar uma amostra de cabelo, uma amostra de unha ou uma amostra lá da unha do seu pé, você vai ter o mesmo DNA. Já percebeu isso? Só que o que faz com que na unha esse DNA seja de unha, no cabelo seja de cabelo, no olho seja da cor do olho? O que faz, o que ativa, né, esse gene para que ele se manifeste dessa forma, entendeu? Então, o formato, durante a formação da sua mente, que durante o processo de mielinização, de 0 a 5 anos, a 6 anos em média, né? Como a sua mente está sendo formada. A dor existencial que você passou, dor existencial no sentido de que, naquele momento, você entendeu que a sua vida... corria perigo e você precisava dar um jeito de sobreviver. Então foi um momento que você precisou lutar pela, entre aspas, né, defender a sua sobrevivência. E aí aquilo ficou marcado ali. E então é importante você entender esse seu processo de funcionamento, porque aí você consegue negociar com as 5 pessoinhas que existem dentro de você, que são os nossos 5 traços de caráter, tá? Deixa só avisar que a live de hoje vai ser bem mais curta, viu, gente? Nas outras lives eu andei aí
eu me estendi um pouco, né, contando os causos e, e dando outros exemplos, acabei não focando tanto assim só no formato do corpo. E então assim, eu desejo, na verdade, a proposta desde o início era fazer lives ali de 30, 40 minutos no máximo. E aí eu percebi que, olha, a última passou de 1 hora, né? Eu fico aqui interagindo com vocês e realmente é muito bacana, viu? É muito bacana, eu fico muito feliz. Mas assim, eu desejo, eu pretendo, né, ser mais objetiva, assim, mais sucinta, para que você possa então assistir esse vídeo de novo, para que esse conhecimento realmente seja determinante na sua vida, assim como foi na minha. Então veja bem, eu sempre falo isso, que são conhecimentos que eu encontrei fora do meio acadêmico, porque eu tenho 4 graduações, né, gente? 4 graduações, 4 especializações, 2 mestrados, disciplinas do doutorado, e nada disso impediu que a minha vida se lascasse, que eu fosse divorciada 2 vezes, que eu, sabe, não fez com que eu conseguisse lidar adequadamente com os meus traumas de infância, com toda a minha formação, né, como pessoa. Então eu consegui esse autoconhecimento, auto de próprio, né, quando eu comecei então buscar o autoconhecimento, buscar conhecimento sobre a prosperidade, sobre expansão. E aí a minha consciência começou então a expandir, foi onde começou o meu processo de expansão de consciência, né? Então, fez muito bem pra mim, fez muito bem pra mim. Eu tenho 2 vidas aí que vieram para esse mundo através da minha barriga, né, que são meus 2 filhos, então me preocupo muito com a formação desses seres humanos mesmo. Eu aprendi, faz realmente muito sentido, que nós como mães, como pais, nossa função é nos tornar desnecessários para os nossos filhos. Então, assim, tem muita mãe casada com o filho, muito filho que fica casado com a mãe, e daí ele não consegue se relacionar com outra mulher. Ele não consegue ter a vida dele, sabe, independente. Não que você tenha, assim, que romper laços, né? Se parar de ter contato com o seu filho, com a sua filha. Nem eles com você, não é isso. Mas que você tem que ter a sua vida independente. Tem que ensinar que eles sejam independentes também. Que ele vai cuidar da vida dele, que ele vai cuidar do dinheiro dele, que ele vai cuidar da vida profissional dele, né? Tem gente que só consegue viver ali, agarrado, ali, atrelado. Às vezes até mora sozinho numa casa. Mas tudo que faz tem que estar vinculado ali, a mãe tem que estar sabendo, a mãe tem que estar opinando, a mãe tem que estar ali, tem que estar dependendo da aprovação da mãe. Isso aí vincula e amarra a mente das pessoas, né? Então, veja bem, nossa proposta também não é fazer com que você mude a sua mente. Veja bem, tem uma coisa que o pessoal do Corpo Explica e ensina muito bem e eu super concordo. Você é quem você precisa ser. Nós somos criados num sistema que nos gera uma sensação de inadequação, né? Que tenta colocar todo mundo no mesmo padrão, na mesma forma. Que dá a impressão que você tem que ser magra ou magro, que você tem que ser alto, que você tem que ter, sabe, tanto, que você tem que ter, sabe, colocam assim padrões, nos impõem, né, padrões que às vezes fogem da nossa realidade, fogem daquilo que você tem que ser. Então, não que você, então se eu mudar a minha mente, eu vou mudar o meu corpo. Não é isso. A questão é que você entendendo como a sua mente funciona, você consegue acessar os seus recursos, curar os seus traumas, né? E lidar com as suas dores e não viver na dor. Tem muita gente vivendo na dor, sabe? Então, no traço, quem tem um traço alto de oralidade vive na dor do abandono. Quem tem um traço alto de rigidez vive na dor da traição. Então, fica atraindo pessoas que vão traí-la ou traí-lo, sabe? Então, isso se torna um círculo vicioso na sua vida e você acaba não construindo, não avançando, né? E existe uma lógica da vida, existe uma lógica adequada que faz sentido. Qual que é o sentido da vida que a professora Regiane sempre te fala aqui?
O sentido dessa vida é evoluir. Se você não está evoluindo, meu amigo, se você não está evoluindo, minha amiga, eu vou te adiantar, vou te dar uma notícia bem triste. Você está morrendo, você está apodrecendo, tá? Se você está aí muito vinculado aos seus pais, muito preso aí, dependendo muito da aprovação deles para o que você tem que fazer na sua vida, tá errado. Tá errado. Tá errado porque errado no sentido, não tá errado pra mim. Tá errado porque você fica preso aí. Se você tá preso olhando pra sua mãe, olhando pro seu pai, se você acaba desenvolvendo um ganho indireto com seu pai ou com a sua mãe, e aí você vai ter um filho, você cria esses filhos olhando pra trás também. E a lógica da vida é sempre em frente, é sempre adiante, é sempre evoluir. Tá? Contra fatos, não argumentos, né? Então, nós nascemos um bebezinho, sem saber nada. E a gente evolui, aprende a andar, aprende a falar. Não tem como você falar que o sentido da vida não é evoluir, né? Ah, mas eu vou pro meu trabalho, eu tenho uma profissão, eu levanto de manhã, trabalho, volto pra casa, assisto TV e durmo. E no outro dia, você levanta de manhã... vai pro trabalho, trabalha, volta pra casa, assiste TV e dorme. E aí, o que você tá construindo? Só isso? Você evoluiu até aqui pra viver assim agora, até morrer? Tá sem sentido isso, tá? Tá sem sentido. Tá errado. Bom, então veja bem. O que acontece? Nossas histórias, então, são os fatos, né, com memórias, as percepções que ficaram ali pra você durante o nosso processo de mielinização. Então, conforme você foi ganhando na sua vida sensação e controle, é que você foi fazendo a leitura do mundo onde você está, ok? Então, nós, enquanto analistas corporais, quando você começa a pensar na sua análise corporal e analisar o formato do seu corpo, para que serve isso, professora Regiane? Para trazer a consciência, trazer para as pessoas a consciência de coisas que elas viveram, mas não conseguem se lembrar. E o seu papel, então, é considerar e analisar as pessoas, entendendo como aquela história, então, que a pessoa viveu, que você viveu lá, mesmo que você não se lembre, como isso impacta a sua vida até hoje, impactou no momento de formação da sua mente, lá na sua primeira infância, de 0 a 5 anos, e impacta até hoje, porque quando ela revive aquela história, a pessoa, né, você no caso, às vezes imaginando que está vivendo pela primeira vez, mas não é a primeira vez. A nossa vida é uma história, então, que se repete, se repete, se repete. E as nossas sensações, então, do lado de cá, dentro aqui da sua pessoa, dentro da sua mente, ou elas se repetem nos impulsionando em caminhos bonitos, né, para frente, no sentido da vida, de tentar trilhar, então, caminhos que o nosso cérebro e o nosso corpo não vão trilhar. Aí tá, quando você entra num caminho que a sua mente não está preparada para trilhar, é onde as pessoas têm problemas e elas travam na vida. E aí elas não conhecem os caminhos que elas têm, então, né? Eu fiz aquelas anotações assim, eu fiz umas anotações aqui pra ler realmente, pra que você não perca nenhum detalhezinho tão importante disso que eu tô explicando. E aí, se em algum momento você não entender, eu sugiro fortemente que você assista esse vídeo de novo, tá? Quando a gente fala, então, de caminho, você já entende que é aquele caminho físico, então, naquela forma neural, que foi dentro do cérebro, aquele caminho emocional. Nós somos diferentes e temos que aprender a viver, resolver os nossos problemas e lidar com as nossas histórias de acordo com o caminho que nós temos, tá? Então, o ser humano tem 5 caminhos para lidar com isso, tá? Existem 5 traços de caráter que mostram quais são esses caminhos. Os traços eu já falei para você, mas eu vou repetir. É o traço do esquizoide, é o traço do oral, do masoquista, do psicopata, do masoquista e do rígido, tá? Então, no processo de mielinização, na formação da sua mente, de 0 a 5 anos, foram nessa trajetória, nessa ordem, que os seus 5 traços foram formados, tá ok? Então, agora que você já entendeu esse caminho,
que cada pessoa tem dentro de si, foram formados então a sua forma física e a sua forma emocional, e o caminho para acessar essa mente, essa história, então é que o corpo o caminho para acessar essa mente, essa história, é o corpo da pessoa, é o formato do corpo, tá? Então, devido à existência dos 5 traços de caráter, que vem com 5 emoções básicas, tá? Então, sabendo o formato do corpo, você sabe que cada um está carregando aquela mente, aquelas emoções, aquele jeito de existir, tá? É possível olhar o corpo, entender a mente e acessar a história de uma pessoa. É possível identificar a intensidade de cada traço de caráter e como essa pessoa funciona, então, como ela vai reagir, tá? É comum ouvir, então, que as pessoas já fizeram terapia há muito tempo, mas durante muito tempo, esbarrei aqui, durante muito tempo, e nunca encontraram, então, respostas tão claras. E aí a gente, olhando o formato do corpo, a gente já fala, olha, você tem um traço de esquizoide muito alto, então você é uma pessoa que não gosta muito de toque, você é uma pessoa bastante lógica, né, bastante criativa, que tem que ficar aí na sua caverna, precisa se recolher um pouco, para não ficar se expondo muito, né? Então, e assim com outros traços também, cada um a sua característica, né? Tem as suas características. Então, o grande objetivo aqui é a cura, sabe? Você ter esse entendimento e essa clareza sobre você mesmo. Então, já é um tipo de cura, já traz esse alívio, né? Cada pessoa tem um conjunto de recursos diferentes e nós somos quem nós precisamos ser. Você é quem você precisa ser, tá? Então, isso foi determinante na minha vida quando eu descobri que eu tenho 30% de oralidade, os meus 2 picos mais altos, eu tenho 30% de oralidade e eu tenho 32% de rigidez. E eu tenho 18% de masoquista. Então, esse traço de oralidade com masoquista, eu tenho 50% da minha pessoa é atitude, né? Então, eu não faço as coisas sem pensar. Mas uma vez que eu penso, rapidamente eu já tomo atitude, eu já ajo, né? Então eu sou uma pessoa de agir, de não ficar esperando aí a vida acontecer. Isso aí me deu uma clareza muito grande. Eu consegui identificar em que momento a minha oral tá na dor, em que momento a minha rígida tá na dor e de que forma eu posso negociar isso, tá? Agora eu vou falar pra você sobre os 5 traços de caráter, o momento, então, de formação, o momento da dor e o recurso que cada traço teve, tá? Então, vamos lá. O momento, né, de cada traço. Lembrando que os 5 traços de caráter são esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Nessa sequência, eles se formaram durante o processo de mielinização da coluna vertebral, do seu sistema nervoso, na verdade, né, que passa dentro da nossa coluna vertebral. Então, veja bem, qual foi o momento? Para a formação do traço do esquizoide, foi no momento da gestação, do parto e primeiro mês de vida ali, tá? Que é um momento em que a criança, para sobreviver, ela tem que meio que não existir, né? A energia daquela criança fica concentrada na cabeça, tá? Então, qual que foi a dor para a formação desse traço? A dor foi de sentir-se rejeitado, tá? E qual que é o recurso, então, que essa pessoa tem? Criatividade, imaginação e capacidade de raciocinar. Então, são pessoas, assim, bem mentais, realmente. Não é tanto de sentir, né? De toque, de emoção, né? O traço de caráter oral. O momento de formação foi na época da amamentação e do desmame, ali em torno do primeiro ano de vida. Os períodos de formação de cada traço de caráter varia. Os valores apresentados são apenas uma estimativa aproximada que serve como referência. Então, assim, a gente nunca, como estamos nas ciências humanas, como o próprio nome já diz, não é nada assim exato, né? É uma coisa assim que pode ter alguma variação, mas assim, em torno desse período, né? Qual que é a dor, então, de sentir-se abandonado? É uma pessoa que se sente abandonada muito facilmente. E qual que é o recurso, então?
É a comunicação, a sensibilidade e o acolhimento. Então, são aquelas pessoas que acolhem bem as outras, né? Que tem uma comunicação muito boa, tá? Lembre-se que vale lembrar que eu tenho 30% de oralidade, né? Então, tem uma comunicação muito boa, sensibilidade, tá? Isso vivendo no recurso. Um oral vivendo na dor é aquela pessoa mimizenta, qualquer coisa tá sempre pedindo a atenção, né? Tá sempre pedindo, se qualquer coisa, você me abandonou, né? Então, a pessoa que se sente abandonada muito facilmente, né? E cobra muito sentimentos, sensações, ele precisa sentir, né? Então, é uma cobrança muito grande das outras pessoas, o oral na dor, tá? Mas o oral no recurso tem uma comunicação muito boa, sensibilidade, um acolhimento, né? Muito bom. E o traço de caráter, então, psicopata. O momento de formação dele, então, é no início da interação com o ambiente além da mãe. Então, em torno, entre 1 ano e 2 anos e meio, assim, quando a criança tá fazendo gracinha, quando a criança, né, dá tchauzinho, manda beijinho e tal, né? Então, qual que é a dor? Sentir-se usado ou manipulado, tá? Então, são pessoas que se estiverem na dor, elas se sentem dessa forma, tá? É a dor existencial dessa pessoa. Então, como a nossa vida são ciclos que se repetem, as histórias na nossa vida se repetem, então a pessoa vai estar sempre sentindo essa dor, né? A pessoa que tem o traço de psicopatia alto, que tem picos de psicopata e vive na dor, então vai estar sempre nesse ciclo aí de sentir-se usado ou manipulado. Mas ele tem o recurso de negociar muito bem, liderar e articular as coisas e as pessoas. Então, uma pessoa que tem uma articulação boa, são bons líderes, né? Então, esses são os psicopatas vivendo no recurso, tá? E o traço de caráter masoquista, então, é formado ali no período do desfraude, entre 2 anos e meio e 3 anos e meio. Então, é quando a criança sentiu-se muito humilhada, né? Então, ele evita de fazer merda. E aí, o masoquista trava quando ele se sente humilhado, assim, a pessoa que, nossa, se ele estiver na dor, você não pode, qualquer coisa que você falar, ele se sente humilhado facilmente, né? E mais o recurso dele, então, suportar coisas difíceis, repetir processos de atenção e detalhe e ter um bom planejamento, né? Então, no caso de um evento, por exemplo, a pessoa que tem um traço de caráter masoquista alto, tem um pico nesse traço de caráter, ele vai ser a pessoa do planejamento, que vai saber muito bem quanto que entrou, quanto que sai, o que precisa, quais os recursos, né? E ele suporta, então, as situações difíceis, até na textura, no formato do corpo, na textura da pele dessa pessoa, são pessoas, assim, mais resistentes, né? E o traço de caráter, então, do rígido, surgiu, então, o momento de surgimento desse traço ali no surgimento da sexualidade, então, entre 3 anos e meio e 5 anos, e a dor desse traço é sentir-se trocado, excluído ou traído, tá? Então, são pessoas que se sentem traídas, que se sentem excluídas, enfim. O recurso dele então, a competitividade, a proatividade e a agilidade. São pessoas, assim, ágeis, né? Que agem rapidamente. Então, veja bem como eu sempre me dou como exemplo, né? Me cito como exemplo. Então, foi determinante na minha vida fazer a minha análise corporal e entender os meus traços de caráter para colocá-los no recurso, né? Então, os meus picos estão, Regiane, tenho 32% de rigidez e 30% de oralidade. Então, no recurso, eu sou uma pessoa extremamente competitiva, extremamente proativa, como eu já disse, né? Eu não faço sem pensar, mas eu penso e ajo rapidamente. E sou ágil para tomar as decisões e para fazer o que precisa ser feito, né? E tenho uma comunicação muito boa, essa sensibilidade, esse acolhimento, quando eu falo que vocês me mandam mensagens, compartilhando situações difíceis, né? Inclusive, já que eu falei disso, podem ficar bem tranquilos que a
a identidade de vocês é 100% preservada, tá? Eu tenho uma ética muito alta, assim, muito grande, uma postura extremamente ética para lidar com situações de vidas, realmente, de outras pessoas, né? Porque, como eu sempre digo, cada um é um universo, né? Então, assim, os traços, entendendo esses traços no recurso, colocando os seus traços no recurso, você vai perceber que a sua vida flui, sabe? Sua vida entra no fluxo. Você tá escutando um barulhinho, que hoje nós temos a participação especial aqui da minha da minha princesa encantada, né, Ana Gabriela? Tá circulando aqui pelo estúdio da mamãe, onde a mamãe tá gravando, né, minha princesa? Vem aqui pra você dar um oi pro pessoal, dá a volta aqui pra você aparecer aqui no vídeo, não quer? Não? Ela gosta só de recursos auditivos, só. Mas, gente, olha, então, novamente, eu agradeço, tá? Agradeço a audiência de vocês. Deixa eu aproveitar para te falar do meu treinamento, a essência da riqueza, tá? Então, assim, eu fiz aquele estudo, aquela leitura, aqueles comentários sobre o material da Ciência para Ficar Rico, né? E aí, nossa, bastante gente gostou, o pessoal assim pediu, professora, eu gostaria de me dedicar mais e tal, não tem como você passar explicações mais elaboradas, mais completas, né, se aprofundar um pouco mais nesse conteúdo aí. E daí, então, eu bolei esse treinamento, eu elaborei, né, o treinamento A Essência na Riqueza. A essência da riqueza, perdão, tô falando aqui a ciência para ficar rico e tô trocando os nomes. Então, a essência da riqueza então onde eu fiz aulas de mais de 1 hora de duração. Você vai, cada um dos capítulos, então são 17 aulas, cada um dos capítulos, olha, eu esmiucei assim, porque você sabe que não basta só ler o conteúdo, né? Você precisa da explicação ali, não que você precisa, mas assim, muita gente pode ler e não compreender sozinho, né? Então você vai contar com a minha explicação, assim, detalhada, aprofundada. Ana Gabriela esbarrou aqui no... Você quer aparecer? Fala, oi, gente! Oi. Tira, bebê. Oi, gente! Oi! Neném! Fala, que linda, fala! Sou linda! A gatinha da mamãe. Então, olha só, o outro mais velho tá na escola. Então, veja bem, estava te falando do treinamento, né? 12 parcelinhas de R$19 nas quebradinhas. É um café, né, gente? Que você toma ali um cafezinho com pão de queijo. Você vai investir no seu desenvolvimento pessoal, que vai realmente abrir a sua mente, a expansão de consciência para você enxergar a riqueza, a essência da riqueza, o quanto que esse universo é rico, o quanto que você pode gerar riqueza na sua vida, né? Então, Wallace The Wattles nos deixou esse tesouro e a gente pode, então, se aprofundar, porque ele mesmo escreve ali, deixou escrito que não tem um que se não fizer o que ele deixou, o passo a passo que ele deixou, que não vai enriquecer, né? Isso é fato. Então, assim, adquira esse treinamento. Eu vou deixar o link também para você aqui na descrição. E é o seguinte, o valor é de R$297, mas nessa semana de lançamento, nessas primeiras 2 semanas, tá saindo por R$197. Então, aproveite, passa o seu cartão lá. Você tem 7 dias de garantia, você vai entrar na plataforma da Hotmart, né? É um ambiente totalmente seguro, você pode colocar tranquilamente os seus dados lá de cartão, ou gerar boleto, também chega direitinho no seu e-mail, tá? O acesso, aí você já começa a estudar, você tem 7 dias de garantia, então você entra, dá uma olhada, assiste as aulas, mas eu tenho a confiança de que você verdadeiramente vai perceber a grandiosidade, a importância que isso tem na sua vida. Isso de fato vai ser extremamente relevante, porque foi pra minha, né? Foi assim, olha, um divisor de águas na minha vida quando eu entrei nesse entendimento aí, né, das leis do universo, em fazer as coisas de uma certa maneira, agregar valor à vida das pessoas. E é isso que eu venho fazer aqui, compartilhar com você todo esse conhecimento que me fez muito bem, e eu fiquei muito bem, e você fica muito bem, e quanto mais gente bem, melhor fica o mundo, né? Tá aqui um dos maiores motivos para que eu queira um mundo melhor, né, para os meus filhos, para que eles cresçam adultos saudáveis, para que quanto mais adultos saudáveis, né,
melhor fica o mundo. Tem muita gente doente, muita gente atraindo, pensando, vibrando, né, em coisas ruins, na escassez, na pobreza, na doença. E você então tem que se colocar na frequência de vibrar, na saúde, na prosperidade, na riqueza, sendo um adulto saudável na sua vida, tá ok? Ó, beijo no seu coração, obrigado mesmo pela audiência. A Ana Gabriela tá trazendo aqui abaixo no meu escritório. Mas eu agradeço novamente sua audiência. Ó, beijo no seu coração. Até a próxima. Tchau, tchau.